Olá, olá! Bem, se você está vendo aqui agora o replay dessa live, quer dizer que você vai saber mais sobre estratégias lúdicas para trabalhar com pré-escolares e com escolares também aí, o estímulo ao consumo de água, né? Uma demanda recorrente que aparece por aqui. E quem estiver na live, quem estiver ao vivo, vai poder tirar as suas dúvidas. Então, se você está vendo reprise, tá? Você perdeu o ao vivo, te convido a estar aqui comigo toda segunda-feira às 18 horas. E para o pessoal que está entrando, Melissa, que eu tô vendo que já tá por aí, a Nutricá, Ana Portela, Nutrir Consultoria, sejam muito bem-vindas e hoje eu quero dividir com vocês algumas estratégias para trabalhar com o consumo de água. E eu quero ter uma ideia aqui para a gente já começar, já conhecer um pouquinho mais de vocês, Letícia, Lúcia, Flávia. Contem para mim como é que está por aí o consumo de água das crianças. É uma demanda que chega dos pais falando: ai, olha só, tô precisando, né, de trabalhar estímulo de água aqui em casa, é difícil de tomar água, preciso ficar pegando no pé dele, chamando toda hora, né, mandando tomar água e não toma água, não sei o que eu faço, já prometi o castigo, já prometi o presente e ainda assim não consigo fazer essa criança tomar água. Quero entender se por aí isso acontece com vocês. Coloca aqui para mim nos comentários, tá bom? Bem, desde que eu comecei a trabalhar com crianças, desde a época lá das escolinhas, né? Antes mesmo de eu começar a trabalhar em si, mas já na época do estágio, eu lembro dessa ser uma demanda muito presente. Das professoras na época do estágio, elas falarem, as professoras das escolinhas falarem sobre as crianças não tomarem tanta água, delas terem que ficar lembrando constantemente. Depois eu lembro que nos estágios, na pediatria, né? Tinha sempre era sempre recorrente: ah, meu filho não toma tanta água. Na hora que a gente vai lá fazer a anamnese, pergunta sobre o consumo de água: ah, toma 1, 2 copos e olha lá, né? Isso quando a mãe sabe exatamente mensurar. E depois, quando eu me formei e fui trabalhar, eu ouvi isso constantemente e escuto até hoje. É uma dificuldade que os pais têm, né? Que eles enfrentam, não só os pais, mas os cuidadores que lidam com essas crianças. E aí, é engraçado porque eu sempre, aqui nesse Instagram, a gente acaba discutindo as estratégias para vocês, nutricionistas, poderem aplicar em atendimento e nas escolas. E aí essa demanda vem de vocês também. Carol, me ajuda. Qual estratégia eu posso utilizar para ajudar essas crianças a tomarem água? E aqui eu preciso ser super sincera e franca com o que eu acredito com vocês, de que não existe aquela estratégia ouro, sabe? Saia daqui, aplique tal atividade que você terá resultados. Porque, gente, tomar água, né? E na verdade, qualquer mudança alimentar, tipo mudança de hábito, e para as crianças tudo depende. Se a gente tá falando de uma criança muito pequenininha que tá na construção do hábito, ou se a gente já vai ter que pensar em mudança de hábito, né? Mas é importante dizer que mudança de hábito, mudança daquilo que eu estou acostumado a fazer todos os dias, precisa vir para ser mais forte, mais duradoura, né? A gente conseguir mais resultados, precisa ser uma motivação mais intrínseca. Quando a gente estuda comportamento alimentar, né? Quem é aluna aí do coaching já me viu falando disso. A gente tem as motivações que são intrínsecas e que são extrínsecas. Então aqui as atividades, né? A maior parte das vezes quando a gente vai lá e fala para uma criança: beba água, porque a água faz bem para a saúde, beba água, porque a água limpa o seu corpo, beba água, que é importante, né? Tem gente que fala até que fica forte, coisas do tipo. Tudo isso a gente tá falando de uma motivação que vem de fora. Eu vou lá e fico falando: beba água, beba água, beba água, né? E isso funciona, algumas vezes sim, né? Funciona com algumas crianças mais, com outras menos. Mas é importante dizer que uma mudança duradoura, verdadeira, ela precisa vir combinada de uma motivação intrínseca também. E isso é mais poderoso. Agora, é claro, eu não vou ficar esperando, tô vendo lá que a criança não tá tomando água, eu não vou ficar esperando ela simplesmente ter essa motivação intrínseca, né? Simplesmente vir para que ela comece a tomar aquela quantidade de água que é necessário. Não, vou fazer o meu papel de estimulá-la aqui extrinsecamente, então eu vou lá e faço o estímulo, mas também de ir ao mesmo tempo despertando essa estimulação na criança, certo? Então é um pouco disso que eu quero falar. Vocês vão ter, portanto,
várias ideias, desde ideias de atividades de educação alimentar e nutricional. Vou contar um pouquinho dos meus casos. Aí eu falo dele na Semana NutriKids até, né? Quem participou vai lembrar que é o caso de uma paciente que ela tinha um consumo mínimo de água e que a gente conseguiu muitos avanços com ela, mas porque foi trabalhada também motivação intrínseca. A extrínseca, ela dava certo, né? Por uma semana, duas, e aí titubeava de novo. Agora, quando a gente foi descobrindo aquilo, que de alguma maneira era um estímulo para ela mesma, nossa, fez muito mais sentido, tá? Então, vamos falar um pouquinho de tudo isso. Mas é importante dizer, eu vi até que a Alice entrou por aí, ela é minha aluna, tudo na formação em coaching nutricional infantil, e ela acabou me perguntando sobre essa questão de como estimular os pais também. Então, esse é um outro ponto que a gente vai falar. Por quê? Gente, criança é reflexo, sim, a gente bem sabe, dos adultos com quem ela convive, né? Então ela quer espelhar a mãe, ela quer espelhar o pai e ela vai fazer cópias. Tem até a frase, né? Não me fala o que fazer, tipo, faz que eu vou fazer como você, eu vou te copiar. Então a gente também precisa, além de trabalhar a criança, entender, trabalhar com os pais. Porque às vezes a gente até pergunta, você quer que seu filho coma fruta? Você come? Mas você lembra de perguntar, tipo, você quer que seu filho tome água? Você toma na frente dele? É claro para o seu filho que você toma água, que você faz desse momento, né, um momento de prazer e tudo mais. Então, um dos pontos que a gente vai trabalhar, seja quando a gente está falando de um atendimento individual, por exemplo, né, você está atendendo lá no consultório, domiciliar, enfim, está atendendo individualmente uma família. Você precisa estimular aquela criança, você também vai falar disso com os pais. O estímulo de como eles vão ser exemplo na frente dessa criança. Organizar ações e momentos para essa criança ver claramente que os pais estão tomando água, né? E eu gosto de fazer sempre algumas comparações, assim, como a gente lida com algumas situações, porque eu acho que fica mais claro. Não sei se você por aí já tava, você não tá com fome, ou, enfim, não tava afim de... A pessoa pergunta, você quer comer? Aí você fala assim, não quero, não tô com fome agora, né? Muito obrigada. Aí, de repente, o prato da pessoa chega e ela começa, nossa, isso está maravilhoso, que delícia. E você vai tendo vontade, sabe? Vai tendo vontade. Fala, poxa vida, me deu fome agora, eu vou pedir um desse igual pra mim. Então, essa é uma das estratégias que a gente pode até conversar com os pais. Quando for beber água na frente dos filhos, próximos aos filhos, não simplesmente só beba água, mas fale daquilo. Nossa, essa água tá uma delícia, tá fresquinha. Nossa, eu acho que eu tava com muita sede, desceu tão bem essa água, sabe? De ir falando isso, estimulando essa criança a perceber esse contexto. Porque às vezes a criança tá lá, entretida com a tela também, né? Tá no computador, tá na TV, tá brincando, não tá tão atenta. Então, esse falar é interessante. E é engraçado, porque eu já tive crianças, porque você pode fazer isso, inclusive, com as professoras na escola também, tá? De falar pra elas, na hora que, né, for parar lá a turminha pra tomar água e tudo mais, ou na hora que ela parar pra tomar água dela, fazer isso com as crianças. E aí, na hora que o adulto começa a fazer isso, é engraçado que as crianças, gente, elas vão tomar água. E aí eles começam assim, nossa, que água maravilhosa, que água refrescante, que água fresquinha, né? Porque eles começam a ir reproduzindo. Então, eu preciso ter, no meu primeiro movimento desse contexto de onde eu estou trabalhando, um estímulo com os adultos. E nessa conversa do estímulo com os adultos, é sempre deixando muito claro que do mesmo jeito que a gente está trabalhando a construção do hábito alimentar com a criança, faz parte daquele hábito a ingestão de água, tá? Esse é um ponto. Agora, nossa, tem uma família onde os pais não tomam água, é muito difícil realmente para eles, mesmo para a mãe, mesmo para o pai, né? A gente vai trazer talvez algumas estratégias aí para ajudá-los a aumentar esse incentivo de consumo de água. Então, o que é que eu posso juntar nessa água? Dá lá opções de água saborizada para esses pais, né? Dá a opção de diluir talvez uma água de coco aí, numa quantidade que não fique aquele docinho todo da água de coco, mas está um pouquinho diluído na água, dá a opção de fazer um suco bem aguado. Então você pode trazer essas opções sempre deixando claro, olha só, não é a nossa primeira opção. O que eu precisaria primeiro é que vocês conseguissem chegar nessa ingesta de água, mas a gente não está conseguindo avançar aqui. E eu vou te trazer algumas sugestões, vamos abrir espaço para experimentar elas? Teve inclusive um caso
onde não é esse que eu vou, né, contar mais pra frente pra falar da ferramenta que eu vou mostrar pra vocês, mas que teve um caso de uma criança também que não tomava água, né? Esse foi numa escolinha. E a Eli, ela não tomava nada de água, era incrível, gente. A gente tentou várias estratégias que não iam, a gente não conseguia, sabe, avançar. E ela tomava o quê? O suco, era isso que ela fazia. O suco era o líquido que ela bebia. Então a gente começou uma redução de diluição de suco e começou a trazer outros saberes de suco, porque ela tomava aquele suco específico. Agora eu não lembro exatamente se era um suco de laranja lima, se era um suco de... Eu não lembro do que era, se era um limãozinho assim, mas ela tomava aquele suco e ponto, né? Então a gente começou a estratégia de entrar com outros sabores, diminuindo a diluição. Primeiro tirou açúcar, né, em outros sabores, depois mexendo na diluição e todo um caminho até a gente conseguir chegar num aumento de ingestão de água. E daí que vem o ponto que eu quero falar, que é sobre construção de metas. Quando a gente fala assim, ajudar a criança a beber mais água. Quanto mais de água? Porque é muito diferente eu ajudar uma criança a beber um copo a mais de água no dia, para ela talvez chegar à ingestão final dela, do que eu ter que ajudar a criança a beber 6, 8 copos de água no dia, porque ela não bebe nenhum. A estratégia é totalmente diferente. O tempo para isso acontecer, provavelmente, muito diferente também, né? O contexto que eu vou ter que olhar em volta daquela criança também, bastante diferente. Porque são situações diferentes. Então, não adianta a gente simplesmente falar estratégia de consumo de aumento de água, é quanto de água, né? Sempre que eu vou trabalhar com metas com a família, eu vou estabelecer aquilo que a gente chama de meta SMART. Existe até uma ferramenta no coaching nutricional infantil para trabalhar metas SMART adaptadas com criança, que eles podem recortar e tudo mais. E foi assim que num dos meus casos mais desafiadores para aumentar a ingestão de líquidos que eu trabalhei. Então a gente foi definir o quanto a mais de água era. Aquela criança tomava mais ou menos uns 200 ml de água e a gente queria aumentar aquela ingestão para pelo menos 6 copos. Essa era a nossa ideia, chegar em 6 copinhos, né? Então, começou todo um trabalho pensado nisso, mas eu sabia em quanto eu queria. Aí eu também acho que é importante vocês definirem com os pais, porque senão fica muito aberto, você não sabe exatamente o que você tem que fazer, tá? E definir isso com a criança também. E lembra quando eu estava falando de motivação intrínseca e motivação extrínseca? Quando a gente consegue trabalhar com essa criança, o que a motiva internamente, então, o que é que ela pode fazer para lembrar de tomar água? O que é que ela pode fazer para conseguir tomar água de uma maneira mais divertida? O que ela pode fazer para o momento de tomar água ser mais interessante? Quando a gente vai trazendo essas perguntas, que são inclusive perguntas que a gente, são técnicas, né, formas de se perguntar, que a gente usa em coaching nutricional infantil também, porque quando a gente fala de coaching, a gente não está falando só de ferramenta, a gente está falando de formas de se perguntar para gerar soluções, gerar respostas, a gente pode encontrar aquilo que motiva a criança. Então, eu lembro que com essa paciente, na hora que a gente foi, né, tentar levantar essa motivação aí para ela tomar essa água, porque ela já tinha explicado, já tinha feito as ações de educação alimentar e nutricional, ela já sabia como que funcionava a água dentro do corpo dela, para que ajudava, para que não ajudava. Então, o contexto de conhecimentos já existiam, já estavam ali. Mas como fazer? Aí foi isso que eu perguntei pra ela, me ajuda, vamos entender isso, como é que a gente pode fazer? Como é que seria muito legal tomar água? Como que poderia ser um jeito muito diferente de você lembrar de tomar água? Porque ali na conversa o que apareceu é que ela não lembrava, né? A gente tá falando aí de uma criança de 8 anos e tudo mais, mas isso se aplicaria a outras crianças também. E aí essa criança, ela quis trazer, olha a motivação bem intrínseca mesmo. O que ela queria? Ela queria o celular, que ela não podia, ela dividia o celular com a mãe, então ela não podia ficar com o celular sempre. Aí ela queria ficar com o celular, ela falou assim, eu posso pôr vários despertadores no celular, mas aí minha mãe tem que deixar o celular dela comigo. Então, ó, criança não é boba, percebam. Ela foi, né, já organizou tudo para conseguir estar com o celular. Aí é a hora que a gente também tem que mediar. É possível? Porque nem tudo, às vezes, que eu quero, o que eu penso como solução é possível de eu fazer. E aí a mãe tava ali, é possível? Não é possível que ela fique com o celular o tempo todo. Então tá bom, então vamos ter que achar uma outra maneira. Vamos pensar em uma outra coisa que você goste muito, que te ajude a lembrar. E aí ela lembrou dos post-its, ela falou assim, olha, eu gosto muito de post-it. Poderia fazer um quadro de post-its, né? Colar lá 6 post-it e cada vez que eu tomar um copo de água, eu tiro um post-it e posso usar esse post-it. Porque era uma briga na casa delas usar o post-it, que ela queria ficar pegando toda hora.
E a mãe dela falou assim, beleza, os post-its estão liberados. E a gente foi e montou esse quadro. E essa foi a motivação dela, então foi intrínseco, né? Veio todo um repertório da Nutri lá, levando o conhecimento do porquê que era importante ela tomar água, a gente estava trabalhando com uma melhora de intestino, precisava de aumentar um aumento aí de ingestão hídrica, né? Até porque o consumo era realmente bem pequeno e tudo mais. Então, o conhecimento ela teve, ok, entendi. Junto a isso, somou o fato de que eu estava colocando lá, né, uma ação para ela que era aumentar esse consumo para 6 copos, junto com ela, porque os 6 copos a gente decidiu em conjunto. E aí, como é que faz isso? Beleza, para ela foi assim. E pode ser que para o seu paciente seja algo totalmente diferente, sabe? Eu já tive pacientes que a motivação era a família se encontrar na cozinha, para vocês terem ideia, e poderem lá fazer brindes na hora desse momento de tomar água. Por quê? E aí eu vou entrar no que eu vou falar daqui a pouco. Porque eu ensino dentro de das ações do programa Brincar de Comer, sobre educação alimentar e nutricional lúdica, a parte do brinde. E isso também pode ser para os pequenos uma motivação intrínseca, porque é o momento do estar com a família, o momento de partilhar, o momento da alegria, o momento de se encontrar, o momento de se divertir, porque pode fazer o brinde, pode ter a dancinha legal. Então ele aprendeu aquilo, ele ouviu aquilo e para ele aquilo fez sentido. Essa outra menininha que eu tava falando, ela já tinha escutado isso também, porque ela já tinha participado de ações de ano comigo. Mas para ela, naquele momento, fazia mais sentido os post-its. E daí que vem o ponto que eu tenho que dizer, seja a gente trabalhando aqui com o aumento do consumo de água ou o que for, gente, a gente precisa dar o espaço para ouvir a criança e entender essa motivação intrínseca, entender o que desperta o interesse, né? O que vai fazer ela ficar mais comprometida em conseguir pôr em prática todos os dias, porque aí eu trago isso como ação e não eu dizer, olha, por que mãe, por que você não vai lá e compra um copo divertido para ela? Isso pode fazer muito sentido, pode fazer sentido para muitas crianças. E aí, talvez para uma não faça. Mas eu posso dar como sugestão, colocar isso na mesa. Olha, a gente tem várias dessas opções. A gente tem um copo, se elas não conseguirem pensar, né, em soluções sozinhas. Poderia comprar um copo divertido só seu, lindo, para lembrar sobre isso? Poderia. Eu já ouvi de uma das meninas que ela falou assim, olha, eu não lembro porque eu não passo na frente do bebedouro na minha casa. Eu vou da minha sala pro meu quarto ou pro quintal e o bebedouro tá lá na outra ponta. Se o bebedouro ficasse no meio do corredor, eu lembraria mais de tomar água. Olha isso. Aí eu falei, tá bom. Ideia que ela deu, né? Levantou ali na nossa conversa, com as técnicas de coaching, as perguntas e tudo mais. Aí virei pra mãe e falei, olha, é possível trocar o bebedouro de lugar ou colocar um bebedouro novo, talvez, nesse corredor, por enquanto? A mãe falou, opa, se é pra beber água, a gente faz uma mudança. Porque tava preocupando, né, já tudo aquilo. Enfim, intestino ruim, fazendo uso de PEG 400 pra conseguir melhorar o intestino e tudo mais. Enfim, e aí trocaram o bebedouro de lugar e isso ajudou a aumentar a ingestão. Porque tô passando toda hora na frente e isso me ajuda a lembrar, né? Então, o que é que você pode fazer pra melhorar a memória para beber água? Essa é uma pergunta. Tipo assim, ó, se a sua cabeça pudesse lembrar toda hora sobre beber água, porque a gente esquece mesmo, né? Como é que seria? E a criança vai e te traz soluções. Só que se você só consegue isso, se você tem espaço para comunicação do seu atendimento. Se você só tá lá para falar, faça assim, faça assado. Ah, ó, põe um despertador no celular. Vai lá e marca com a estrelinha, vai lá e faz isso, vai lá e faz aquilo. Talvez você não pegue o que da questão, sabe? O X da questão, na verdade, né, gente? Mas eu quero deixar isso claro para eu simplesmente não vir aqui jogando ideias que eu já fiz e que podem dar muito certo e vocês acharem que é pegar essa ideia e aplicar fora de contexto, fora de conversa, fora de escutativa, sabe? O que é escutativa, Carol? Eu tô lá com os meus 2 ouvidões abertos, entendendo por que não bebe água, o que é que tá envolvido. Ah, eu não bebo água porque eu, por exemplo, água gelada pra mim não desce. Eu não bebo se tiver tão gelada. E às vezes, pra família inteira vai. A minha família mesmo, né? Eles amam água gelada. Então, eu tenho à disposição lá o filtro super gelado. A água, que é a água que seria natural, já sai mais gelada porque o filtro tá mais alto, na verdade, mais baixa a temperatura. Mas pra mim não serve.
Então eu tenho que ir lá, tenho que tirar uma garrafa, tava, né, na casa dos meus pais no final de semana, pego, tiro uma garrafa, tiro um copo, tem que ficar um pouco pra fora pra eu poder beber. Agora, se eu não perguntei pra criança, se eu não entendi, será que tem relação com a temperatura, né? Será que a hora que tentam me dar água, minha barriga tá muito cheia? Será que é bem ali depois do almoço e eu não quero? Ou depois do jantar, que são as horas que a gente associa a refeição à bebida, e aí eu quero lembrar aquela criança aquela hora? Então, quais são os pontos? E isso, gente, sabe o que eu falo? Isso é a mágica de ser nutricionista. Porque a estratégia de você ir lá simplesmente dar atividade pronta, isso um aplicativo poderia fazer. Isso um inscrito lá no blog de alguém poderia resolver. Agora não, se você senta e você escuta e você percebe, você vai ligando os pontos, sabe? Vai entendendo o que está acontecendo e consegue colocar junto ao teu raciocínio clínico um olhar mais humanizado para falar, puxa vida, por que é que essa criança não está bebendo água? O que é que está impedindo, né? O que pode estar por trás? O que será que eu não estou vendo? Deixa eu reparar aqui. Mãe, você já reparou alguma coisa? Pai, você já reparou alguma coisa? Dependendo da idade da criança, a própria criança vai te trazer esses elementos. Ali a partir de 4 anos, que é a hora que a comunicação deles, né, tá ficando melhor, eles já conseguem trazer muito disso. Agora, abaixo de 4, a gente vai falar de um estímulo sim. De ficar o tempo inteiro na frente deles, falando sobre isso, tô bebendo água, que gostoso, oh, você lembrou de tomar água. E aí que vem algumas das estratégias que a gente pode usar. Dentro dos mascotinhos que eu uso, se você, não sei se você é nova por aqui, ou se é velhaca, vamos dizer assim, né? De quanto tempo que você tá aqui me acompanhando, mas se você já me acompanha há mais tempo, você sabe que eu trabalho com os superpoderes dos alimentos, lá dentro do programa Brincar de Comer. Foi a estratégia que eu encontrei quando eu queria estimular as crianças lá na educação infantil, nas atividades que eu fazia nas escolinhas. E aí eu fui construindo vários mascotinhos, né? E um dos mascotinhos é um mascotinho... Ai, gente, ele é lindo, não é? É um mascotinho da água. Então, o que eu fiz para ensinar as crianças? Porque entende que tem um momento técnico de conhecimento. Eu, Carol, nutricionista, formada, né, em nutrição e metabolismo. Eu sei que é importante tomar água, porque isso tem relação com todas as funções metabólicas, as reações químicas, que é necessário estar hidratado. Enfim, eu sei um tanto de coisa relacionado à parte de beber água. Eu não preciso passar todas essas informações desse jeito para a criança. Agora eu vou ter que pegar isso de alguma maneira, traduzir para ela qual é a importância. E dentro dessa tradução de qual é a importância, o que eu falava para elas é: o planeta precisa de água para viver, né? O nosso planeta, inclusive, é chamado de planeta água, porque as crianças aprendem na educação infantil, eles fazem atividades relacionadas com o planeta e tudo mais, né? Então, se o planeta precisa de água para sobreviver, as plantinhas, os animais, né? Porque eles gostam muito de animais e de plantinhas nessa época, isso é bem comum. A gente também precisa. O que acontece se eu não der água para a plantinha? O que acontece se eu não pôr água para o cachorrinho? Ah, ele morre. A plantinha morre se eu não der água, fica lá seca, né? E tudo mais. E o que acontece se a gente não tomar água suficiente? Aí fala assim, e vocês ficam esquecendo, né, de tomar água. Então, e aí eu vou abrindo espaço para um diálogo. E nessa de abrir o espaço para o diálogo, eu gosto bastante, sabe, de trazer isso do planeta, de quem é no planeta que precisa de água e tudo mais. A gente pode pegar, inclusive, dentro do contexto ali de uma atividade em atendimento ou na escola, se você quer mandar um presente para casa, isso dá muito certo, assim, é uma das estratégias que eu mais gosto. Dá uma mudinha, sabe, para essa criança cuidar, principalmente, aí tem que ser uma mudinha que precise de água diariamente, né, porque existem umas que não, que se a gente molha muito, ela morre de tanto dar água. E aí eu já fiz isso, né? Aquela que tem que levantar a mão que já fez do erro. Já dei uma mudinha que não precisava pôr água todo dia e a gente, enfim, estimulando as crianças a porem água, acabou que a muda morreu de tanta água. Então você pega lá, dá uma estudadinha quais são as mudinhas que você tem disponível para investir e que precisam de água diariamente e dá para essa criança, estimula esse pai até ali, né, com essa criança, para a criança poder pôr água.
E toda vez quando vai pôr água na plantinha, olha, vamos pôr água na plantinha, é importante para a plantinha tem que beber água. Às vezes ela esquece, né? E é isso que faz ela crescer, isso que vai fazer ela dar aí depende do que a planta tem, né? Vai fazer dar a flor, vai fazer dar o fruto, seja lá o que for. Lembra também quem é mais que precisa beber água? A mamãe precisa, o papai precisa, o filhinho precisa, né? Essa conversa diária de construção com a criança ajuda muito. Inclusive, o contar histórias, de mostrar a plantinha lá que, né, tava morrendo porque tava sem água e agora tá felizona porque tá com água. A mesma coisa acontece com a gente. Criança que não toma água, às vezes fica brincando pra lá e pra cá e não lembra. Nossa, depois não consegue ter tanta energia pra ir fazer as coisas, porque a água é muito importante, o xixi sai escuro. É legal de quando, inclusive, o xixi sai mais escuro, a gente ensinar os pais, os cuidadores a falarem sobre isso com a criança, pra ela reparar, né? Eu lembro que nas escolinhas eu ensinava isso. E aí as professoras, elas falavam, né, na hora que ia levar a criança no banheiro e tudo mais, e as crianças oravam, ah, meu xixi tá clarinho, nossa, meu xixi tá escuro, acho que eu tomei pouca água hoje. Então, você também dá essas referências pra criança, pra ela ir aprendendo, né? Eu mesmo, Carol, adulta, hoje, às vezes, quando eu vou ao banheiro e urino, poxa vida, olha, acabei esquecendo de tomar água hoje, passou desapercebido, minha urina tá mais escura. E isso eu consigo porque eu aprendi, porque alguém me ensinou isso. Então, vamos ensinar para as crianças também, né? Tudo isso de a gente poder conversar com a criança e trazer elementos que façam ela perceber também, além do beber simplesmente água. Então, isso da urina ajuda bastante. Faz com que ela, olha, alguma coisa diferente está acontecendo no meu corpo. E eu começo a reparar, porque a criança não tem esse lance da causa e efeito do tipo, não bebo água hoje e vou ter um problema daqui a pouco futuro, sabe? Eles não percebem isso também, mas eles conseguem perceber se o xixi tá mais amarelão ou mais clarinho. Isso é momento, isso é claro pra mim, tá? Então, pra eles faz mais sentido. Trabalhar com quadros de incentivo, com quadros de marcação. Então, tem uma... Deixa eu ver se eu tenho ela aqui, talvez eu tenha. Tem uma ferramenta que eu uso no coaching nutricional infantil, é um tabuleiro. A gente vai trabalhando com eles um avanço da construção de um novo comportamento ou de uma inclusão de alguma coisa, seja que for, alimento, bebida, algum hábito. Você poder colocar isso em marcos para a criança, onde ela vai lá e vai marcando, né? Hoje eu consegui beber o que eu precisava de água, hoje eu lembrei, hoje eu não lembrei. E aí não é simplesmente eu lembrei e eu não lembrei, eu lembrei e eu não lembrei, sabe? É você também ensinar para o cuidador, ensinar para os pais que além da pontuação ali de eu perceber se eu bebi ou eu perceber que eu não bebi, o que eu vou fazer a partir do que eu percebi? O que eu tenho, o que eu vou tomar de decisão? O que a gente fez hoje que a gente acabou esquecendo de tomar água? Né? Porque lembra que se os pais estão incentivando e a criança não está tomando, deve ter alguma coisa ali que está desajustada também com os adultos. E acontece, gente, às vezes a rotina engole. Isso acontece com as famílias, sabe? Por isso que eu falo para eles, sempre na hora que a gente vai fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo, eu preciso determinar uma ação posterior. E aí eu posso lembrar, posso inclusive anotar o que é que hoje a gente tomou bastante água, o que é que a gente fez hoje? Já tive também um acontecido que foi assim, o que é que te faz ter sede? Porque, eu só lembro de beber água quando eu tenho sede. E o que é que te faz ter sede? Brincar mais. Quando eu brinco com a minha cachorra, corro pra lá e pra cá, eu lembro de beber água porque me dá sede. Beleza, e quanto você brinca com a sua cachorra? Eu brinco com a minha cachorra uma vez no dia, olha lá. Ué, a gente consegue pôr mais vezes pra você brincar com seu cachorrinho? E aí a gente tá associando uma coisa que é muito interessante pra criança, né? Que era brincar com o cachorrinho, que ela gostava, mas ela não podia ficar indo lá toda hora correndo pra lá e pra cá, porque tinha as outras tarefas pra fazer. A gente associou uma coisa que ela gostava a lembrar de tomar água, e aí ela começa a lembrar de tomar água e vai aumentando o consumo, vai aumentando, e isso vai virando hábito. Então, não tem, sabe, formulinha mágica, assim, eu gostaria de ter a fórmula mágica. Eu tenho, é claro, os caminhos, como eu disse pra vocês, de pensar nas ações, estratégias de solução. Isso vem muito da gente ter escutativa, ter técnica de conversas, perguntas poderosas, ter ferramenta pra usar pra levantar essas soluções. Mas é muito mais nós, como profissionais ali, conseguindo guiar. E daí, na hora que vocês querem uma atividade prontinha pra fazer, vocês estão perdendo isso.
É claro que ter atividade pronta ali de tiracolo, ó, eu tenho essa opção, eu tenho aquela, um canudinho legal, pode ser interessante para você, ou um copo. Tem crianças que tomam muito mais água bebendo um canudinho. Ah, não tá dando, não estamos conseguindo, vamos fazer diluição então, em alguma bebida, vamos colocar fruta, fazer uma água saborizada, vamos deixar mais gelada, vamos deixar mais natural, né? Vamos marcar todo mundo, vamos colocar no relógio, vamos fazer o quadro de incentivo, tipo, eu tenho opções, mas você pode levantar as opções e falar assim, essas são algumas. Você pensa numa maneira mais legal? Você tem uma ideia melhor que essa? Nossa, como é que será que seu super-herói favorito faria? Né? Relacionar também atividades que as crianças fazem. Amanhã eu vou atender um mocinho, eu tava olhando lá o questionário dele, porque eu pergunto sempre do que a criança gosta e tudo mais, né? E aquele, tipo, o momento dele agora é o parkour, né? Parkour, ai gente, não sei como fala, mas enfim, que faz os saltos, tudo, ele tá treinando, inclusive. Então a mãe falou que assim, tudo nesse momento que ele pensa lá é no parkour. Desculpem se eu estiver falando errado, mas é aqueles saltos, né? E aí ela, então, se, imagina, se essa criança não bebe tanta água e de alguma maneira eu mostro pra ela que se ela tiver uma melhor hidratação, ela vai ter uma melhor performance ali na hora dessa atividade, desse treino, eu tô mexendo com uma coisa que é mais intrínseca dela, porque interessa a ela nesse momento, né? E aí depende de com que criança eu tô falando, de que idade, mas eu queria que vocês entendessem esse contexto, porque eu acho que aqui o meu papel é muito mais ajudar vocês a pensarem, né, também além da ferramenta, além da atividade, para vocês não se tornarem refém de mim. Ai, Carol, preciso da atividade. Ai, Carol, preciso da ferramenta. Sim, ela é maravilhosa. Usem, abusem, né? A gente tem algumas aqui gratuitas que são entregues, tem outras nos nossos cursos que também estão ali para darem apoio. Mas essa construção do raciocínio do porquê eu tô fazendo isso, eu faço assim questão de sempre passar isso, né? Eu falo para as alunas, enfim, vou contando de onde surgiu, de como que foi, porque é importante, do mesmo jeito que eu tô fazendo aqui com vocês. É importante vocês entenderem. O que é que não toma água? O que é que tá acontecendo? E aí, gente, lembra que o beber água, às vezes não é costume, né, dos adultos ali. Então, fazer toda essa integração, amarrar todos esses pontos, vai ser o nosso papel, tá? Existe algo também que eu gosto muito para a parte de estímulo. Fez sentido, aliás? Eu tô aqui falando. Fez sentido? Se fez sentido, por favor, manda coraçãozinhos aqui para eu saber, para eu ver e entender. Coloca para mim o principal insight dessa parte que a gente falou. A Nathalie comentou que ali que lá a água é da Rapunzel que cresce o cabelo. Sucesso. Né? Gente, quero meu cabelo grande, vou beber a água. E se a criança tá na fase do lúdico, do pré-escolar, da fantasia, isso faz sentido para ela, beleza, entende? A gente precisa compreender qual é a faixa etária que eu tô falando ali de cada criança, né? Tá. As meninas mandaram coraçãozinhos. Ok. Eu quero mostrar pra vocês uma coisa. Vou colocar aqui a tela do meu computador. Deixa eu abrir. Algo que eu gosto de fazer entre encontros, né? Entre atendimentos ou entre encontro com as famílias, que é mandar algum tipo de material educativo que eles possam ver depois em casa também. E eu gosto bastante de trabalhar com vídeos. Então, quer ver? Vou mostrar aqui, vou virar para vocês verem. A gente tem... Opa, não virou. Peraí, falhas técnicas. Aí, virou. Vamos encaixar aqui um pouquinho. Então, eu faço esses vídeos, assim, até, gente, quem é minha aluna, eu vou incluir esses daqui novos, porque eu fui pesquisar uns vídeos novos sobre a água pra live, né? Então eu mando essa parte dos vídeos para eles e aí eu coloco aqui, simplesmente a criança, né, recebe lá no WhatsApp da mãe e tudo mais, aí eles vão dar um play e vão ser direcionados pro vídeo para assistir. E a gente tem vários vídeos no YouTube e tudo mais, aqui tá sem áudio, mas, por exemplo, esse vídeo é um vídeo musical, sabe? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. É um vídeo musical que fala sobre consumo de água. Eu vou ficar disputando aqui com o vídeo, né? Mas enfim, senão vai ficar muito barulho. Mas é um vídeo musical que fala sobre consumo de água, então brincar e depois beber água. Aí tem esse outro aqui, esse que é o porquê que beber água é tão importante. Esse daqui já seria para uma criança de 4 aninhos para mais, né? Porque ele vai explicar a importância de beber água. Então, super curiosos, por que é que eu preciso beber
ele vai e ele explica, né, por que precisa beber a água. Então, é muito legal esses recursos visuais, sabe? Tem esse, eu vou acrescentar esse daqui também, que esse pra mim é o que eu mais gosto, que é dos ticolitos. E aí ele coloca, né, ele fala com as crianças reais mesmo lá. Ele vai perguntando por que tem que beber água. É muito engraçado, gente. Eu não sei vocês, mas eu morro de rir com um vídeo assim. Que aí eles vão falando, ó. Por que precisa beber água? Aí ele pergunta e eles falam que sim, né? Aí, ó, por que as crianças acham que tem que tomar água? Porque morre. Porque pra poder molhar a garganta. Então, ó, tá, se eu não tô com sede, pra que eu vou molhar minha garganta, entende? Eu só sei disso se eu escutei. Faz sentido pra vocês? Compreende que a gente só percebe essas coisas se a gente deu tempo de escuta pra essas crianças. E aí eu gosto de ter naquele formato bonitinho, que é esse formato aqui, que você só manda, porque fica personalizado, né, gente? É outra coisa que eu imagino, a mãe recebe isso e ali no WhatsApp é outro negócio, ao invés de você simplesmente ir lá e mandar, opa, vou virar pra mim aqui de novo, e mandar um link para ela de vídeo, mas que também que poderia ser, né? Cada um faz como pode, como tem. Aqui as alunas, elas têm essa parte facilitada e, aliás, podemos combinar. Olha aqui, ó. Temos um tanto de pessoas aqui nessa live. Se acabar a live, vou salvar ela lá no IGTV, né? Se a gente tiver, você boazinha, em 20 comentários na live, eu coloco lá no canal do Telegram, no canal aberto, esse PDF também para vocês poderem usar, tá bom? 20 comentários, hein? Na hora que acabar a live eu vou colocar lá. Aí, se tivermos, eu libero os PDFs para vocês poderem usar também. Enfim, gosto de usar esse recurso do vídeo, gosto de usar o áudio, sabe, para conversa com a criança. Então, como é que tá sendo? Qual tá sendo o desafio? Conseguiu hoje? Não conseguiu? Tem crianças que funcionam muito bem com os quadros de rotina, que você coloca, faz quadro de rotina com a família e coloca lá o beber água, tem que pintar os tantos de copinhos. Tem criança que não preenche. Então, cada um, gente, vai ser de uma maneira, e a tua escutativa que vai fazer a grande diferença. Adoro brincar, né, com o mascotinho, então às vezes você ter esse mascotinho assim pra enviar pra família, tem uma coisa que ela vai lembrar, tem um copo personalizado seu, super legal, o copo da Nutri. Eu tenho uma aluna que ela fala dos soldadinhos, acho que é a Clarissa, não lembro agora, mas ela tem um copo assim dela, que ela coloca lá toda a história que ela conta pra criança e tudo mais, falando dos soldadinhos do corpo, que aí tem que dar água pros soldadinhos do corpo bebê. Cada um, gente, vai encontrando uma maneira de lidar com as crianças, mas não quero enfiar as crianças todas no mesmo pacote, como se elas fossem exatamente todas iguais, qualquer atividade que sirva para um vai servir para o outro, porque não, os contextos são diferentes, os repertórios de aprendizagem, os pais. Aí vocês têm que treinar mais o fato de conseguir escutar aquilo, pegar essa demanda para você, aí olhar para o repertório de atividades, de sugestões, de materiais que vocês têm. Por isso que é muito legal ter bastante atividade, ter bastante ferramenta, ter bastante ideia ali, né? Aí você vai olhar para tudo isso e falar assim, acho que para essa família esse daqui se encaixa melhor. Opa, deu certo. Ih, não deu tão certo. Vamos tentar a segunda? Entende? Daí que vem, a gente sempre está buscando novos materiais para trabalhar, né? Novas ferramentas, novas atividades, novas ideias para dar para essa família, mas também dar espaço para eles trazerem as ideias. Boa parte das ideias que surgem por aqui vem de construção com as crianças. De eu dar esse espaço, esse tempo para elas pensarem comigo, de construírem comigo, entende? E aí, a partir dali, a gente vai, né, guiando e vai brincando. Quando eu fiz o mascotinho do superpoder da água e tudo mais, comecei a trabalhar esse cuidado com as plantinhas, cuidado com o ambiente, então a gente toma água também. A parte do tintim, da gente ir lá e da gente brindar e fazer toda uma brincadeira relacionada com a água, veio de eu reparar nas crianças, de tipo, delas quererem bater os copinhos, né, brincando que estavam brindando. E o que elas estão fazendo? Elas estão reproduzindo aqueles tintins que os pais fazem quando estão brindando, quando estão felizes, quando vão tomar um vinho, vão tomar uma cerveja, né? Eles não sabem exatamente o que tem lá nessa bebida, mas eles percebem que esse ato do bater os copos é um momento de felicidade, de alegria. Ninguém faz isso quando tá nervoso, faz isso pra brincar, isso é legal, coisa de adulto.
Então, quero brincar também do Tintim, né? Para muitas crianças dá certo. Tem um vídeo também, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas é da Palavra Cantada, que fala sobre o consumo de água. Para crianças menorzinhas, vale bastante a pena de mandar. Enfim, eu quis trazer aqui um tanto de ideias, né? Fui falando aí várias possibilidades para vocês colocarem em prática. E eu acredito que é muito importante a gente reforçar o que nós aprendemos, sintetizar, sabe, em uma frase. Então coloca para mim nos comentários para eu entender o que ficou de principal para você agora neste momento, o que é que você aprendeu, que você vai levar dessa live como um principal insight, aprendizado, tá? A Nathalie falou que a filha agora tá nessa... tem uma tacinha e que fica querendo brindar o tempo inteiro e curte muito. E beleza, se eu sei que isso é um motivo, às vezes até o copo que eu vou comprar, eu vou pensar de ser um copo mais resistente, mas que ao mesmo tempo faça barulho, né? Pra fazer esses tintim. Nossa, ele adora quando a gente faz tintim. Opa, vamos comprar um copo então, ou uma taça mais parecida com a da família, que a família brinda nos momentos que ela brinda. Entende? Tudo isso vem de escutativa, vem de técnica de pergunta, né? O coaching nutricional pra mim mudou muito o jogo, eu falo, porque eu já fazia bem a parte de educação alimentar e nutricional e esses estímulos, mas faltava, às vezes, fazer essas ligações de, beleza, de conhecimento, o vídeo ali, né, que se a gente atingir os 20 comentários eu mando pra vocês, fazer a atividade de abre o espaço. A criança, principalmente quando ela é menorzinha, a gente tá falando aí de idade pré-escolar, ela tá na construção do hábito. Então, esses estímulos ajudam na construção. Agora, se eu já tô falando de questões que eu preciso mudar, que já estão enraizadas, que a criança é mais resistente, que a família não tá sabendo bem como conduzir, né? Eu vou precisar, sim, de conversa discutativa para entender o caminho. E não simplesmente ir lá e desenhar uma estratégia, né? Não é matemático. Então, eu preciso ter essas técnicas, essas formas de perguntar, ouvir mais, desenvolver isso, para eu conseguir encontrar com eles o que são as soluções que vão dar certo lá na casa deles, né? Eu já vi gente falar que a água tem que estar na garrafa, água gelada, mas aí ninguém enche a garrafa d'água. Opa, se esse é o problema, no dia, será que não é melhor ter mais garrafas de água? Como é que poderia ser? Se tivesse mais garrafas de água, faria diferença? Não faria. Você tem espaço na geladeira? Não tenho. Então deixa mais garrafas de água lá. E aí você tem essa água para a família inteira beber geladinho, porque depois não querem beber natural? Só que essas coisas a gente só pesca numa boa conversa. E uma boa conversa, ela vem, né, de um atendimento que também tem espaço para isso. E aí isso é um trabalho prévio de questionário para consulta, para você ter mais espaço para uma conversa. Não é que você vai deixar de fazer anamnese, você vai fazer também ali o que for necessário, mas você vai abrir esse espaço para o diálogo, né? Você saber fazer perguntas mais certeiras para conseguir conduzir essa conversa para um caminho que você precisa ali de discussão para entender como estimular melhor aquela criança, ter um momento da educação alimentar e nutricional para levar o conhecimento do porquê que a água é importante, então mostrar o corpo humano, mostrar a água dentro do corpo humano, como que o corpo humano pode ficar se fica sem água, como que a plantinha fica, aí são as adaptabilidades que a gente vai fazer conforme a idade. E por fim, a busca de soluções. Então esse é o problema, quais são as soluções para esse meu problema aqui? Meu problema é que a água tá fria, que tá quente, que eu não gosto do sabor, que eu não lembro, que eu fico com raiva quando a minha mãe fica falando bebe água, vai beber água, vai beber água, não vou mesmo, entende? E daí você vai guiando soluções com aquela família personalizada. Isso é personalização, tá? A Cida perguntou se há facilidade de fazer a hortinha na escola para demonstrar para eles a importância da água para as plantas e para nós. Sim, gente, hortinha é super simples de fazer. É claro, se você quer aquela horta linda, né, aquele canteiro cheio de coisa, isso dá mais trabalho. Agora dá pra você fazer com garrafa PET. Você corta a garrafa PET, assim, né? Se a gente tá falando de uma garrafa PET dessa altura, você não precisa nem comprar o vasinho. Você pede garrafa PET para as crianças, você corta uma garrafa PET mais ou menos nessa altura e enfeita essa garrafa PET. A gente gosta, inclusive, de fazer olhinhos, boquinha, né? E tudo mais. Planta ali dentro, põe a terra, planta ali o que você quiser. Geralmente as ervas eu vejo que vão bem, manjericão, uma erva que vai muito bem, né? E tudo mais, para ficar nesses ambientes. Você planta uma ervinha ali, ou você planta uma florzinha, seja o que for. E isso fica ali sobre os cuidados da criança. Então, se você não tem espaço externo na escola, dá pra fazer assim. Do mesmo jeito que eu falo para as mães, você não precisa fazer uma horta vertical, se essa não é a sua intenção. Estimularia outros pontos, né?
Mas se você não vê isso acontecendo na sua casa, na sua rotina, coloca um vasinho ali na cozinha, um vasinho no quartinho da criança para ele acompanhar esse desenvolvimento. Pode fazer muito sentido para ele, estimular essa parte do consumo de água, porque ele vai começar a entender. Então, sim, é simples. Eu vejo, hoje até eu escutei um podcast, e nossa, é sensacional. Aliás, foi assim, muito bom, de uma empreendedora do ramo de odontologia. E ela estava falando que o que fez ela ter sucesso, que o que fez ela chegar onde ela chegou. Hoje ela é dona de uma holding de 5 empresas. Então ela tem um grupo aqui que coordena essas 5 empresas que são dela também. Empresas, tipo, que são estudadas, pra vocês terem ideia, em Harvard, né? Nas grandes universidades como case de sucesso. E ela estava falando que o que fez ela conseguir chegar ali foi olhar para aquelas situações que ela foi passando, e onde as pessoas viam um problema, ela via oportunidade. Onde as pessoas ficavam, acho que não dá, ela já tinha feito. Então, gente, olhem, sabe? Mas nossa, eu não tenho canteiro, nossa, onde será que eu vou pôr? Opa, qual que é a solução? Qual que é a oportunidade que eu tenho? Fazer a plantinha pode ser uma forma de estimular? Pera lá, qual é a solução? Onde é que eu consigo pôr? Tenho vasinho na escola? Não tem? Vou pegar garrafa PET? Não vou? E já vai estruturando para fazer, sabe? E isso também é algo que, não sei se ela tem, enfim, se essa empreendedora tinha um estudo sobre isso ou não, mas é algo que o coaching trabalha, quando a gente fala em foco na solução. Porque, olha, a gente pode olhar as situações por vários ângulos, os problemas existem. Agora se eu fico, porque eu não consigo, porque é difícil, porque eu não sei, porque eu já tentei de tudo, né? Só aquela via sináptica da negação, negativa. Gente, esquece. Aí você não vai conseguir ir pra frente mesmo. E quando a gente se coloca nessa vibração, a gente também vibra assim a família, sabe? E às vezes também é fácil, se a família vibra assim, a gente querer entrar nessa já, realmente, difícil, né? Eu falo pra eles, não, eu entendi, eu não tô falando que é fácil. Se fosse fácil, provavelmente você não teria me procurado pra gente tentar resolver, né? Estaria resolvido já. Agora, tem solução, porque tem gente que consegue. O que é que a gente vai ter arrumar de solução aqui? Vamos pensar. E aí a gente coloca o nosso olhar para outro ponto, não para olhar mais para o problema. Será que dá? Será que não dá? É só perguntar como dá. A pergunta já é diferente, né? Como dá certo? Como eu posso fazer dar certo? E aí, essa ideia que eu te dei, você vai ver, é bem facinho de fazer. E as professoras na educação infantil, elas já têm esse costume de fazer algumas plantações. Mesmo, gente, plantar feijão no copinho plástico. Quem nunca plantou feijão no copinho plástico na escola? E aí tinha que ir regando todo dia para esse feijão crescer, sabe? Super simples. Então dá para fazer sim, e a criança poder se beneficiar desse aprendizado. Aliás, essa parte, já que eu falei do feijão, tô até me alongando, trocando de um assunto para outro, mas os insights sempre valem, né, gente? Mas o feijão, a gente também pode trabalhar junto com ele essa questão da espera. As crianças estão bem ansiosas nessa fase, que são em casa, com aulas online e tudo mais, né? Trabalhar a espera, o momento ali de esperar aquela plantinha se desenvolver, aquele feijão brotar, ele crescer, tudo isso ajuda com noção de tempo, né? De diminuindo a ansiedade, entender que não é plantar hoje, tá grande amanhã. E aí você já mata 2 coelhos. Não, isso é muito feio, né? Falar matar 2 coelhos com uma cajadada só é muito feio, porque não, né? Não vamos estimular a violência. Mas o que eu quis dizer é, você resolve não, dá possíveis soluções para 2 questões que podem estar acontecendo: a baixa ingestão de líquido e a ansiedade da criança, para ser trabalhada com um feijãozinho plantado no copinho, que é super simples, né? A maior parte das pessoas que a gente conhece vai ter acesso, e se você trabalha às vezes numa escola de mais baixa renda, pode ser que você consiga isso com um pouco mais de facilidade ali com a sua coordenação, tá certo? Gente, bebam água, né? Fique aqui como aviso, façam posts sobre isso, comentem sobre isso. Acho legal quando a gente leva algumas ideias, algumas estratégias para as famílias ouvirem, mas também dizer, olha só, o melhor momento é você vir em um atendimento e a gente conseguir olhar para o que está acontecendo na sua casa, na sua rotina. Porque pode ser que para você eu tenha uma solução totalmente personalizada que vai fazer bem mais sentido do que tudo aquilo que você já leu por aí que tentou pôr em casa, em ação, e que não deu certo porque não era pra você, era geral.
né? Seu filho é único, você é única. Então venha comigo para um atendimento. Acho que vale sim a pena a gente falar sobre isso, porque a questão da água pega várias mães. Às vezes fazer as associações que elas não sabem, de tipo, a água pode atrapalhar o funcionamento do intestino, né? Pode dar irritabilidade, inclusive, às vezes a criança ficar, né, mais ali chamando atenção e tudo mais, porque tem uma falta. Então, gente, enfim, dá pra vocês usarem o tema assim, ó, de monte, é de interesse, tenho certeza, sai no mapa de empatia de muitas nutris quando elas fazem. E eu espero ter deixado aqui algumas ideias para vocês trabalharem com eles. Gostaram? Vamos lá, eu vou salvar essa live no IGTV. Se tiver 20 comentários, às vezes você tá aí vendo a reprise, ó, 20 comentários na live, eu libero aqueles PDFs bonitões, que aí vão com os vídeos, já com os links para vocês colocarem esses 3 aqui. Se não, quem já é aluna, daqui a pouquinho eu já tô anexando lá na plataforma, tanto do Brincar de Comer, quanto do coaching, para vocês poderem utilizar. Tá certo? Aí, ó, mas também não é qualquer comentário, não. Ficar enchendo linguiça nos comentários, não. Eu quero que vocês coloquem um insight ou o principal aprendizado dessa live. Porque qualquer coisinha lá não vale. Tá certo? Um beijo. Vou salvar e vocês que estavam aqui, ó, voltem depois pra comentar, tá bom? Nos vemos segunda que vem, 18 horas.